Hoje nós vamos ver as derivadas das funções elementares. A primeira delas é a derivada da função exponencial. Então, seria a função a elevado a u, ou seja, a variável está no meu expoente. Seria, por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x ao quadrado. Tá? Então, é uma constante elevada a um expoente, que é a minha variável. Tá? Como que fica a derivada desta função? A própria função a elevado a u vezes ln de a, né, vezes a derivada de u. Tá? Então, vamos fazer a derivada dessa função. Então, y', a própria função a elevado a u, vezes ln de a, então ln de 2, vezes a derivada de u, que é a função x ao quadrado, a derivada da 2x, tá? Lembrando que você não pode juntar esse 2x com esse ln de 2 e falar que é ln de 4x, tá? Então, eu vou mudar aqui a ordem da resposta, não quer dizer que isso é uma obrigatoriedade de se fazer, só para vocês lembrarem que não pode juntar. O que vocês poderiam juntar aqui? A potência de mesma base do 2, ó. 2, mantém a base, soma os expoentes. O expoente desse outro 2 é 1, vezes o x, vezes o ln de 2. Então, seria outra opção de resposta, tá? E o expoente aqui agora passou a ser x ao quadrado mais 1. Só para lembrar vocês, lá de logarítmico, quem é esta função ln, né? Então, ln de a, por exemplo, de uma constante, né, é log na base e, Lê é um número neperiano, né? Tem na calculadora, vocês vão ver, ele vale 2,71 e um monte de números igual o π tem um valor, tá? Então, ele é uma constante na matemática, de a, tá? Então, nada mais é que esse log na base e, que a gente chama de ln, que é o logarítmico neperiano. Aqui, ó, gente, se vocês têm dúvida na hora de fazer a derivada, chama quem é o a? 2, quem é o u? X ao quadrado. E aí, vocês seguem a receitinha, ó. A elevado a u, ln de a, derivada de u, tá bom? A gente tem, dentro desse caso, um caso particular, que é a derivada da função e elevado a x, que dá a própria função e elevado a x, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Se a minha função é, então, e elevado a x, e a gente chamar aqui, dar os nomes para as coisas, né? Então, o meu a é o e, ele é a minha constante. O meu u é o x. Daí, a gente faz a derivada desta função. Então, copia a minha receitinha lá. O próprio a elevado a u, né? Então, o e elevado a x, vezes ln de a, então, ln de e, vezes a derivada de u, derivada de x vai dar 1. Se vocês lembrarem lá de logarítmico, né? ln de e é log, então, na base e do próprio e. Isso obrigatoriamente me dá 1, tá? Então, esse carinha aqui vai ser sempre 1, quando eu falo ln de e. E aí, o que que acontece? Vai ficar e elevado a x vezes 1 vezes 1. Esses 1's aqui que estão multiplicando, eles são inertes. Então, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Tem que tomar cuidado aqui, porque isso só vale, gente, se aqui for x, ou seja, a derivada de quem está aqui no expoente é 1. Porque olha só um caso parecido. E elevado a 2x, né? Então, o meu u é o 2x e meu a é o e. Vou fazer a derivada, então. A própria a elevado a u, então, e elevado a 2x, ln de e, né? Log na base e de e, tá? Vezes a derivada de u. Então, derivada de 2x, 2.
Esse carinha, gente, vocês já sabem que vai dar 1, mas está sobrando um 2 ali, tá vendo? 2e elevado a 2x. Por quê? Porque a derivada de u deu diferente de 1. Então, tem que tomar cuidado. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, mas a derivada de e elevado a 2x tem que escrever, senão vocês acabam errando, tá bom? A próxima é a derivada da função logarítmica. Então, se a minha função for, por exemplo, y igual a log na base a de u, tá? Seria uma função do tipo assim, ó, y igual a log em qualquer base, por exemplo, 2 de x ao cubo, tá? Então, vocês imaginam, gente, quando eu tô dando esses exemplos, o a é sempre uma constante e o u é sempre uma função. Como que fica, então, a derivada dessa função? 1 dividido por u, log na base a de e, daquela constante e lá, que eu falei para vocês, vezes a derivada de u, tá? Então, é só seguir essa receitinha. Então, vamos lá. Neste exemplo aqui, então, que eu coloquei para vocês, né, y igual a log na base 2 de x ao cubo, dá nome para as coisas, porque aí vocês não erram. Quem é o u? X ao cubo. Quem é o a? O 2. E aí vocês fazem, ó, 1 sobre u, log na base a, então quem é o a? 2 de e, vezes a derivada de u, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Então, ó, aqui tá o cubo, aqui tá o quadrado soma inteira e aqui sobra 1, né? Então, sobrou um 3 em cima, um log na base 2 de e em cima e um x embaixo. Essa daqui, gente, é uma opção de resposta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma manipulação que costuma aparecer nesse tipo de caso. Se vocês lembrarem lá de logarítmico, log na base 2 de e, quando a gente faz mudança de base, a gente pode fazer isso aqui, ó, log de e, tô mudando para a base e, tá? Log de e de 2. Log de e dá 1. Log de e de 2 é ln de 2. Então, esse log na base 2 de e vira 1 sobre ln de 2. Tá vendo? Então, isso sempre vai acontecer. E aí, o que ele faz com isso nessa resposta? Ele põe ali, ó, tem o 3 sobre x e o log na base 2 de e, ele põe 1 sobre ln de 2. Então, o que ele faz? 3 sobre x que multiplica ln de 2. Então, ele joga o ln no denominador, tá vendo? Então, apareceu aqui em cima, log na base 2 de e, vocês põem ln de 2 no denominador, tá? E aí, gente, isso vai acontecer com qualquer coisa que aparecer nesse estilo aqui. Por exemplo, se aparecer no numerador, log na base 3 de x, isso é 1... Log na base 2 de e, isso é ln de 3. Log na base 10 de e, isso é ln de 10. Lembrando que a base 10 a gente não coloca, então apareceria, por exemplo, log de e, tá bom? Então, qualquer um desses que aparecer, vocês podem jogar para o denominador fazendo ln desta constante que aparece aqui, tá? Por causa da mudança de base que está aqui, ó. Tá bom? Esse caso aqui também tem um caso particular, que é a derivada da função ln de x. Então, a derivada da função ln de x é 1 sobre x, tá? Vou mostrar para vocês o porquê. Se a minha função for y igual a ln de x, vamos lá, ln é log na base e de x. Então, se você estiver analisando aqui, o seu u vale x, né? E o seu a vale e. Aí, a gente segue a receitinha, ó. 1 sobre u, certo? Log na base e
de E vezes derivada de x, que me dá 1. Esse carinha também dá 1. 1 vezes 1, ele some. Então, 1 sobre x. Lembrando de novo, gente, muito cuidado quando aqui não for simplesmente x, ou seja, a derivada não dá u. Então, por exemplo, se a minha função for ln de x ao quadrado, isso não vai dar 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar ela. Então, eu vou fazer, ó, meu u vale x, meu a vale e. Então, 1 sobre u, log na base e de e, derivada de u. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Então, isso aqui vai dar 1, mas aqui não deu, ó. Aqui deu 2x, tá? Então, eu tenho que pôr ela aqui, ó, 2x sobre x ao quadrado. E aí, a gente simplifica, tá? Então, tem um x aqui, corta 1 aqui, sobra 1 embaixo. 2 dividido por x. A próxima derivada que a gente tem é a derivada da função exponencial composta. O que é isso, né? Nossa, professora, que nome feio. Seria uma função do tipo assim, ó, 2x mais 5 elevado a x ao quadrado. Então, eu tenho função nas duas posições. Por isso que vocês vão ver que aqui eu não chamei de a, ó, eu chamei de u e v, porque as duas são funções, tá? Como que fica a derivada desta função, ó? Primeiro, eu vou seguir a regrinha da potência, ó, desce o n, tá vendo? Desce o v, u elevado a v menos 1, derivada de u, mais u elevado a v, agora eu vou seguir a da função exponencial, ó, vezes ln de u vezes v'. Então, é uma receitinha, é chamar quem é u, quem é v e seguir essa regra aqui, essa equação, né? Então, vamos lá, minha função é 2x mais 5 elevado a x ao quadrado. Então, o meu v aqui, no caso, é x ao quadrado e o meu u é 2x mais 5. Então, a gente vai seguir lá, ó, gente, a minha receita. Então, vamos lá. Primeiro, desce o v. Então, x ao quadrado. U elevado a v menos 1. Então, 2x mais 5 elevado a v, subtraiu 1, vezes a derivada de u. Então, derivada de 2x mais 5, 2, mais a própria u elevado a v. Então, 2x mais 5 elevado a x ao quadrado. ln de u. Então, ln de 2x mais 5, vezes a derivada de v. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Tá vendo? Então, basta seguir a receita, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou juntar esses dois aqui numa única posição, ó. Só para facilitar. Aquele ali eu vou passar o 2x para frente, só para vocês não acharem que pode juntar ele dentro do ln, tá? Tá vendo? Só seguir a receitinha do bolo. Vamos resolver agora alguns exemplos variados, né? Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem exatamente a última função. Então, quem é o meu u? X ao quadrado menos 3x. Se vocês quiserem, gente, aqui vocês já podem fazer a derivada dele, já que vocês vão precisar, ó. Derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de 3x, 3. Quem é o meu v? X ao cubo. Então, já posso fazer a derivada aqui, ó. 3x ao quadrado, porque eu vou precisar aqui na minha receita. Então, vamos lá. Desce o v. U elevado a v menos 1, derivada de u. Tá vendo? Copiei ela aqui. Mais a própria u elevado a v, vou colocar na linha de baixo que não vai caber, ó. Vezes
ln de u vezes derivada de v, tá? Opção de resposta. Ah, professor, quero manipular essa resposta. O que que dá para fazer? Juntar esse x ao cubo aqui dentro, ó. Vou até pôr de outra cor aqui, tá? Aí, nesse termo aqui, ficaria 2x² menos 3x ao cubo, tá? Esse 3x ao quadrado, professora, posso juntar ele aqui dentro? Não, tá bom? Não pode, tá? Ele fica para fora mesmo. Se você quiser, só pode trazer ele aqui para frente, tá bom? Não pode juntar. Nesse exemplo aqui, então, é o primeiro, né, gente? Função exponencial lá. Quem é o meu a? O 3. Quem é o meu u? 2x² mais 3x menos 1. Então, vamos lá. A própria a elevado a u vezes ln de a vezes derivada de u, né? Então, vou precisar da derivada dessa função. 4x mais 3. Tá? Lembrando, não pode juntar esse 3 aqui e falar que é ln de 12x mais 9, tá? Tá errado fazer isso. Próximo exemplo, 1 elevado à raiz de x. É a própria função exponencial de novo, a elevado a u. Quem é o meu a? 1 dividido por 2. Quem é o meu u? Raiz de x, ou seja, x elevado a meio. Preciso da derivada dele, vocês já estão craque nessa derivada, né? 1 sobre 2, raiz de x, tá? Então, vamos lá, y', a própria a elevado a u, vezes ln de a, vezes derivada de u, tá? Então, não tem muito o que fazer aqui não, ó. Só vou reescrever aqui para ficar mais bonitinho. Próximo exemplo, e elevado a x ln de x. Então, de novo, ó, quem é o meu a? O e. Quem é o meu u? X ln de x, tá? Eu preciso da derivada desta função aqui. Regrinha do produto, ó, derivada da primeira função, que é o x, vezes a segunda, que é ln de x, mais a primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda, que é o ln de x. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Cortei o x, então, ln de x. Então, eu já tenho ln de x mais 1. Lembrando que esse mais 1, gente, não tá somando o x ali. Vou até passar ele para frente, só para vocês lembrarem disso, tá? Então, agora, ó, eu vou lá para a derivada da minha função, já que eu já tenho ali. Então, é a própria a elevado a u, certo? Vezes ln de e, vezes a derivada de u. Então, eu copio ela aqui, ó. Então, y', lembrando, esse vai dar 1, é 1 mais ln de x, que multiplica e elevado a x, ln de x. Próximo exemplo, e elevado a x mais 1. De novo, né? O meu a é o e, o meu u é x mais 1 sobre x menos 1. Vou precisar da derivada dele, né? Então, u', derivada da primeira, que dá 1, vezes... Vai ficar pequeno aqui, peraí. Derivada da primeira, que dá 1, vezes a segunda, menos a primeira. Lembra lá, a regrinha do quociente, tá? Vou pôr aqui para vocês lembrarem, ó. Vezes a primeira, que multiplica a derivada da segunda, que também dá 1, sobre a segunda ao quadrado. Então, x
menos 1. X vezes 1, x, então menos x. 1 vezes 1, 1, então menos 1. Sobre x menos 1 ao quadrado. Cortei o x, menos 1 com menos 1. Menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Se quiser abrir o denominador aqui, pode, tá? Então, eu fiz a derivada. Agora, eu vou lá para a minha função, ó. Então, é a própria a elevado a u, vezes ln de a, vezes a derivada de u. Então, esse carinha dá 1, né? Então, eu tenho menos 2, que multiplica e elevado a x mais 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Se quiser, aí, gente, aqui, ó, eu copiei a derivada do u, tá vendo? Se quiser, pode abrir esse carinha aqui, é outra opção de resposta, ó. Tá? No denominador. Próximo exemplo. Então, aqui é a derivada da função logarítmica. Quem que a gente tem? O meu a, que vale 2, e o meu u, que vale 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Vou precisar da derivada dele, então 6x mais 7. Então, vamos lá. Y', 1 sobre u, né? Log na base 2 de e, derivada de u, tá? Lembra que eu falei para vocês podem deixar esse termo assim, ou vocês podem transformar ele lá por mudança de base, né? Então, isso aqui vira 1 sobre ln de 2, tá? Vou sempre fazer isso porque todos os livros vão fazer, tá bom, gente? Então, ó, eu tenho 6x mais 7 em cima. Embaixo eu tenho 3x ao quadrado mais 7x menos 1, vezes o ln de 2 que passou para o denominador, tá? Ou, se você não quiser fazer isso, você pode deixar a resposta lá em cima, ó. Né, o y' ali, log na base 2 de e vezes 6x mais 7 sobre 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Todos os dois são opção de resposta, tá? O próximo exemplo é um logarítmico, só que neperiano, né? Então, o meu a aqui vale e, que é log na base e dessa fração aqui, né? E o meu u é essa fração. Regrinha do quociente para fazer essa derivada. Então, vamos lá. Derivada da primeira, derivada de e elevado a x, a própria e elevado a x, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivada de x mais 1, 1. Sobre a segunda ao quadrado. Então, x e elevado a x, mais e elevado a x, menos e elevado a x, sobre x mais 1 ao quadrado. Cortei esse termo. Então, x e elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado. Agora, eu vou fazer a minha derivada aqui, ó. Então, y', 1 sobre u, tá? Log na base e de e, né? Que é o carinha que vai dar 1 pra gente, vezes a derivada de u. Então, vou copiar ela ali, ó. X e elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado. Aqui, ó, gente, eu vou fazer regrinha de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse carinha já deu 1, né? Mas vou pôr ele aqui, só para vocês lembrarem. X e elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado. Agora, eu vou cortar, ó, o e elevado a x e um x mais 1 aqui, né? Vai ficar 1 ali. Então, em cima sobrou só o x e esses 1's aí que são inertes. Embaixo sobrou só o x mais 1.
tá? Antes da gente continuar agora, porque agora nós vamos para as funções trigonométricas, né? Vou lembrar vocês alguns conceitozinhos, né? Então, a gente tem a função trigonométrica seno de x, a gente tem a função trigonométrica cosseno de x, a gente tem a função trigonométrica tangente de x, que é seno dividido por cosseno. A gente tem a função trigonométrica cotangente de x, que é cosseno sobre seno, que também é o inverso da tangente, né? Então, 1 sobre tangente. A gente tem a função trigonométrica secante de x, que é 1 sobre cosseno. E a gente tem a cossecante de x, que é 1 sobre seno. Isso são funções, tá, gente? São igualdades aqui, não tem nada a ver com derivada. A gente tem mais uma que a gente usa muito, que é uma identidade, que é aquela seno ao quadrado de x, vocês vão lembrar, ó. Mais cosseno ao quadrado de x, isso vale 1, tá? Então, essa daqui é uma que a gente usa bastante. E depois, lá no último slide, eu coloco para vocês outras que podem ser usadas também para fazer manipulações de respostas e até mesmo para ajudar na solução dos exercícios, tá? Mas essas daqui são as que a gente mais vai utilizar, tá? Então, vamos lá. A primeira derivada que a gente tem é a derivada da função seno. Então, a derivada da função seno é a função cosseno. Tô fazendo tudo como composta U, que aí eu aplico a derivada dele aqui, tá? E aí já me atende todos os casos. Então, por exemplo, se a minha função for apenas seno de x, derivada do seno, cosseno. Derivada de x dá 1, tá vendo? Então, o meu x é o meu u, a derivada dele dá 1, então não preciso nem colocar. Então, a derivada do seno é o cosseno. Por que que esse u é importante? Quando ali não for só x, for, por exemplo, 2x. Então, derivada do seno de u aqui, cosseno de u, então cosseno de 2x, vezes a derivada de u, derivada de 2x2. Lembrando, gente, esse 2 não pode virar cosseno de 4x, tá? Vou até colocar ele aqui para frente. Então, a gente tem 2 cosseno de 2x. A próxima função aqui, vou pôr mais um exemplo para vocês verem. É a derivada da função seno de x ao quadrado. Então, vamos lá, é a minha própria cosseno da própria u, né? Então, cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado, que vai dar 2x. Cuidado, não dá cosseno de 2x ao cubo, tá? Vamos com esse 2x lá para frente, para vocês lembrarem disso. Cosseno de x ao quadrado, tá? A próxima função que a gente tem é a derivada da função cosseno. Então, a derivada da função cosseno é menos a função seno. Como a gente está trabalhando com u, vezes a derivada de u. Então, por exemplo, se a minha função for apenas cosseno de x, derivada de cosseno de x menos seno de x. Derivada de x dá 1, a gente nem coloca. Se a minha função aqui for cosseno de 3x, então, a minha derivada vai dar menos seno de 3x, que é o meu u, vezes a derivada de 3x, que vai dar 3. Lembrando, gente, não pode falar que é menos seno de 9x, tá? Vamos pôr o 3 lá na frente. Vocês fazem isso, por isso que eu tô falando bastante, tá? A próxima função, então, vamos colocar aqui menos cosseno de x ao cubo. Então, a derivada menos, aí, derivada de cosseno de x ao cubo, menos seno de x ao cubo, vezes a derivada de x ao cubo, que dá 3x ao quadrado. Então, y' menos com menos mais, e vou passar o 3x ao quadrado para frente, para vocês lembrarem que eu não posso juntar ele ali.
A próxima que a gente tem é a derivada da função tangente. Lembra que eu falei para vocês lá em cima que tangente era seno sobre cosseno? Tá? Eu vou usar essa ideia no próximo slide. Então, vamos lá. A derivada da função tangente é a função secante ao quadrado de u vezes a derivada de u. Então, se a minha função for tangente de x, a derivada dela é secante ao quadrado de x. Se a minha função for, por exemplo, tangente de x ao quadrado, a derivada dela é secante ao quadrado de x ao quadrado, né? Vezes a derivada de x ao quadrado, que vai dar 2x. Lembrando, não pode juntar. Tá? Por que eu falei para vocês que eu ia usar essa ideia aqui, ó? Porque se a tangente de x é seno sobre cosseno, eu posso aplicar aqui a regrinha do quociente e resolver essa derivada. Então, vamos lá, vamos resolver ela. Ó. Derivada do seno, cosseno, vezes a segunda, que é o cosseno, menos a primeira, que é o seno, derivada do cosseno, menos seno, sobre a segunda ao quadrado. Então, vamos lá, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes menos seno, mais seno ao quadrado de x, sobre cosseno de x ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x, eu lembrei vocês lá em cima que dá 1, lembra? Aquela identidade lá. Então, a gente põe aqui, ó, 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Eu ainda posso fazer isso aqui, ó, 1 sobre cosseno de x, tudo isso ao quadrado, porque 1 ao quadrado continua dando 1. Então, 1 sobre cosseno, vocês vão lembrar lá das identidades, que é a secante. Então, secante ao quadrado de x. Tá? Então, usando aquelas identidades e as regrinhas básicas de derivada, eu consigo provar esta derivada aqui. E aí, vem as outras. A derivada da função cotangente é menos a cossecante ao quadrado. A derivada da função secante é a secante vezes a tangente. A derivada da função cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Eu consigo resolver esta daqui, ó, usando a identidade, aplicando a regrinha do quociente, como eu fiz na da tangente, tá? E essas duas aqui, eu consigo resolver tanto pela regrinha do quociente, quanto pela regrinha da função composta, tá? Então, regrinha do quociente... e regrinha da função composta, tá? No livro tem essas provas. Então, vamos resolver alguns exemplos para vocês verem, né? Então, a primeira aqui, seno de x ao quadrado. Então, vamos lá, y', derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de u vezes a derivada de u, que vai dar 2x. Sempre, gente, eu vou passar para frente para lembrar vocês que não pode juntar. Tá? A próxima, então, cosseno de 1 sobre x. Vocês vão precisar, gente, da derivada de 1 sobre x, porque é ele que vai ser o u de vocês, ó. Tá? Então, lembra lá, x elevado a menos 1, e aí faz a derivada. Menos 1, x elevado a menos 2, menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, vamos lá, derivada do cosseno menos o seno, vezes a derivada de u, então, menos 1 sobre x ao quadrado. Menos com menos, mais. Então, seno de 1 sobre x dividido por x ao quadrado. 3 vezes tangente de raiz de x. De novo, ó.
o u de vocês vai ser raiz de x, e vocês vão precisar da derivada dele. Lembra? X elevado a meio e deriva. Então, 1 sobre 2, raiz de x. Então, y', derivada da tangente, secante ao quadrado, vezes a derivada de u. Então, 1 sobre 2 raiz de x. Não pode cortar, tá, gente? Então, ó, eu tenho 3 secante ao quadrado de raiz de x em cima. E embaixo eu tenho 2 raiz de x. Cosseno de x mais 1 sobre cotangente de x. Vai ser a regrinha do quociente. Eu vou precisar da derivada do cosseno, que vai dar menos seno. E vou precisar da derivada dessa função aqui de baixo. Derivada de 1, 0. Derivada de menos, de cotangente, menos cossecante ao quadrado, né? Então, vai dar menos cossecante ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Derivada da primeira, então, menos seno de x, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, então, menos cossecante ao quadrado de x. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Menos seno vezes 1, menos seno. Menos seno vezes cotangente, ó. Menos seno, cotangente é cosseno sobre seno, já vou pôr aqui, tá vendo? Menos com menos mais, cosseno de x vezes cossecante. Cossecante é 1 sobre seno ao quadrado, né? Cossecante ao quadrado. Não vai me ajudar muito, então vou deixar cossecante ao quadrado aqui. Se fosse cortar alguma coisa, eu ia por 1 sobre seno ao quadrado, porque o livro sempre vai simplificar, tá? Então, cossecante ao quadrado de x. Tudo isso aqui sobre 1 mais cotangente de x ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Só para simplificar aqui, ó. Então, menos seno de x, menos cosseno de x, mais cosseno vezes cossecante ao quadrado de x, sobre 1 mais cotangente de x ao quadrado, tá bom? O livro sempre simplifica ao máximo, então às vezes vocês vão ter que simplificar. O próximo exemplo, então, a derivada da secante, lembrando que vocês vão precisar da derivada do u, né, que é esse carinha aqui. Então, 2x mais 3. Então, derivada da secante é a secante vezes a tangente. Então, secante de x ao quadrado mais 3x mais 7 vezes tangente de x ao quadrado mais 3x mais 7 vezes a derivada de u, 2x mais 3. Pode passar o 2x mais 3 lá para frente, tá? Não pode juntar nos parênteses. E aí, lembrando vocês que eu falei que tem outras identidades trigonométricas, tá? Isso aqui tá disponível lá no livro. Então, vocês podem olhar lá esse daqui. Então, a gente tem, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. São todas identidades que podem ser utilizadas para manipular as respostas, tá bom?